Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Olha, respira, tranquilidade e paz, porque o Vasco não joga esse final de semana. Ao mesmo tempo que a gente sente essa sensação de tranquilidade, a gente sente falta da adrenalina, né? A gente sente falta do Campeonato Brasileiro. Mas vamos falar de um jogo que acontece hoje, que é muito importante para o Vasco. Antes eu vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube, tá? Ative o sininho, deixe sua mensagem que ajuda a impulsionar o vídeo também, tá? Vou começar com o Campeonato Brasileiro. Hoje rola o nosso campeonato, aquele que eu falei, que é o Vasco, que briga para não cair para a segunda divisão, é a nossa realidade, né? Uma partida atrasada pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Criciúma recebe o Lanterna Cuiabá, a partida que pode alterar a posição do Vasco na tabela. Eu vou colocar a tabela aqui para você ver. O Vasco é 14º, são 7 jogos, apenas 6 pontos. Que ridículo, né, cara? 7 jogos, 6 pontos. Pega aí, depois do 14º tem o Fluminense, aí vem o Criciúma. Criciúma 16º, tem só 4 jogos o Criciúma, tá? 4 jogos, 5 pontos. O Criciúma tá com bastante jogo atrasado. Encara o Cuiabá, que é o lanterna da competição, tem 1 ponto conquistado em 6 jogos. O Cuiabá, para mim, é forte candidato. Ele e o Vitória são os dois fortes candidatos a estarem na segunda divisão de 2025. O Cuiabá tem uma dificuldade imensa de fazer gols. Se alguém que gosta de fazer uma fezinha aí, galera das bet, é difícil o Cuiabá ganhar do Criciúma hoje jogando fora de casa. Eu acredito muito em vitória fácil do Criciúma. Vitória fácil, tá? Ou uma dupla chance aí, Criciúma. Enfim, esse é o nosso campeonato, cara. Tem gente que torce o nariz, mas esse é o nosso campeonato. Os 4 que estão ali no Z4 é o Corinthians, com todo esse problema que eles estão enfrentando de grana, perda de patrocinador, jogador que se lesionou, jogador saindo. Pra você ter uma ideia, venderam o Cássio para o Cruzeiro e botaram um goleiro da base para ser titular. O cara com uma multa de 4 milhões de euros, o cara tá indo para Inglaterra, vê o time lá, o Nottingham Forest, e vai pagar a multa e vai tirar o Corinthians, vai ficar sem goleiro. Aí jogar com o goleiro da base ou vai ter que ir atrás de contratar o goleiro. Então o Corinthians 17º, Atlético Goianiense, Vitória e Cuiabá são os 4 times na zona de rebaixamento. O Criciúma, como eu falei, tem 4 jogos só. E o Juventude que venceu, né, cara? A gente fala assim, o nosso campeonato é o Juventude, o Criciúma, o Corinthians, o Atlético, o Vitória e o Cuiabá. O Juventude está fazendo a parte dele e escapando, né? O Juventude que tem acho que é o Roger, o técnico, né? Tem o Nenê, tem aquele Jean Carlos, lembra que a gente falava sempre, pô, esse meia do Náutico é um bom meio de campo, foi especulado no Vasco várias vezes, nunca veio. Tá lá no Criciúma, 2 meias, né? 2 meias de qualidade no meio de campo do Juventude, aliás. Criciúma é o Marquinhos Gabriel. Lá no Juventude é o Nenê e esse Jean Carlos, e no ataque, se eu não me engano, é o Gilberto. Lembra o Gilberto? Jogou no Vasco, no Bahia. Então acho que o ataque é o Gilberto. Enfim, tem um time interessante, o Juventude, e se bobear, não briga ali na parte de baixo não, né? Vai sobrar essa bomba aí para Vasco, Corinthians, junto com os outros times que eu falei aí, tá? Principalmente Atlético Goianiense, Vitória e Cuiabá, porque o Criciúma é outro time que também tá bem organizadinho, tá? Esse é o nosso campeonato, de olho no jogo de hoje. É importante aí um empate. Seria legal se o Cuiabá vencer, que segurava um pouco o Criciúma, mas eu acho difícil o Cuiabá vencer essa partida válida pelo Campeonato Brasileiro hoje. Agora vamos continuar. O RTI Sport trouxe uma informação de que o Santos e mais 2 times da Série B estariam interessados na contratação do zagueiro Léo Pelé. O Santos, que vem de 3 derrotas na Série B, estava voando, todo mundo dizendo que ia ser campeão invicto, começou arrebentando, perdeu um goleiro, uma lesão lá bizarra contra o América, aquela polêmica do gol que o cara fez, e aí ficou todo mundo criticando porque o goleiro tinha se lesionado. O goleiro teve uma lesão de ligamento, tá fora, e agora com outro goleiro tá que toma gol. 3 derrotas seguidas, e o Santos estaria interessado na contratação do zagueiro Léo Pelé e outros 2 times da Série B que não foram revelados. Aí a matéria diz que o Vasco não está oferecendo o Léo Pelé,
tá no mercado, que vai ter a próxima janela, a gente deve enxugar o elenco, deve dispensar vários jogadores, mas o Léo não é um desses jogadores que o Vasco pretende dispensar. Saiu hoje também que, confirmando aquilo que a gente havia falado aqui, que o Medel deve ser titular no jogo contra o Palmeiras. E não se assuste não se o Medel pintar como titular no time do Vasco contra o Palmeiras. Já seria ali o Felipe meio que entrando nessa briga entre o Medel e o elenco para poder apaziguar a situação e colocar o Medel como titular, porque o Vasco, desde a saída do Medel, só foi ladeira abaixo com relação ao sistema defensivo. Então, tá rolando ali um trabalho do Felipe para tentar reintegrar o Medel e que ele entre no jogo do Palmeiras como titular. Então tá aí o Léo, que não foi oferecido pelo Vasco, e segundo a matéria, o Léo também não tem interesse de sair do Vasco, quer enfrentar os problemas e quer continuar no Vasco da Gama. Acho que ele deve ficar. Já o Medel acho que não fica não. Tá? Então uma matéria aí do RTI Sport. Bom, eu falei sobre as fornecedoras de material, né, que o Vasco estava negociando com a Puma e que deu para trás a Puma por causa da situação envolvendo lá a liminar e a retomada do controle do futebol através do Clube de Regatas Vasco da Gama, né, a gestão Pedrinho, e aí que tem a Capa que vence o contrato em dezembro, que pode ser que role uma proposta de renovação da Capa, tem que ver que proposta vai ser essa, ela tem preferência, mas que o Vasco estaria conversando com duas fornecedoras. Foi revelada uma delas, né? Inclusive a ida do Pedrinho a São Paulo tem a ver com conversa com essa fornecedora, que é a Puma. Diz que a Puma fez uma oferta, diz que tem uma oferta da Puma na mesa do Vasco. O que você acha? Puma não, filho, a Nike. A Puma é que melou. A Nike, tem uma proposta da Nike na mesa do Pedrinho aí, para ser a nova fornecedora de material. O que você acha? Nike é uma boa, renova com a Capa? Deixe seu comentário. Para finalizar o vídeo, vou trazer aqui uma participação do Souza, que está rolando nas redes sociais. O Souza, o volante, que está rescindindo o contrato com o time da Turquia para acertar com o Vasco. E tem um vídeo dele rolando nas redes sociais, de uma participação dele no Charla, dizendo que cometeu um erro ao cravar data para voltar, que isso teria gerado um desgaste entre ele e torcedores, que ele não podia ter falado sobre data, e que ele sempre sonhou em voltar para jogar no Vasco, para retribuir tudo que o Vasco fez por ele, que ele é sócio de carteirinha do Vasco, é torcedor, né, apaixonado, que acompanha e que quer sim poder ajudar, colaborar com o Vasco, e se julga estar ainda em alto nível. Então vou deixar aí o vídeo do Souza lá no Charla Podcast, desejando para você um domingo abençoado. Curte, se inscreve no canal, fique com Deus, saudações vascaínas. Quando eu não voltei, a galera ficou chateada, eu entendo, porque eu também ficaria como torcedor, eu também fiquei como jogador, porque eu falei, cara, falei uma parada, não vou poder cumprir. Então a gente sabe reconhecer os erros também, porque a gente falou demais, né? Infelizmente não é uma virtude, a gente fala demais. E aí eu falei, não, os caras têm razão, e eu nem discuto nada, porque, como eu falei, tem razão total de cobrar por uma coisa que eu falei e esse é o meu único erro. De ter dado data, entendeu? Mas eu queria deixar isso muito claro, porque como eu dei uma satisfação pra galera que eu nunca falei sobre isso, né? E eu dei uma satisfação pra galera que cobra, e realmente. Mas eu sou vascaíno, cara. Independente se jogar, se não jogar. Vasco? Não, muito. Independente se não jogar. Eu esqueci de trazer hoje minha carteirinha de sócio. Porque eu pago lá. Eu, em 2019, na época, eu fiz um sorteio. Lembra que teve aquele boom dos sócios? Dos sócios, sim. E eu fiz sorteio pra mais de 20 pessoas. Eu paguei pra mais de 20 pessoas que não tinham condições de ser sócio do Vasco naquela época. E mantive por 6 meses o pagamento. Mas eu não tenho dúvidas que independente da idade, se eu voltasse um dia pro Vasco, eu só voltaria por ser vascaíno, se eu conseguisse dar algo pro clube em troca, né? Tecnicamente. Entregar no campo, eu nunca pensaria em momento nenhum voltar pra ganhar dinheiro. Se eu voltasse pro Vasco um dia, seria justamente para tentar dar algo de retribuição, retorno por tudo que o Vasco fez por mim, porque cheguei no Vasco com 9 para 10 anos. Caramba. Te formou na vida, né? Fui morar em São Januário com 11. Saí de lá com 17 para 18, profissional já, para morar aqui, em alugar uma parada na Barra, e só saí do clube com 20 para 21. Então eu fiquei 12 anos lá. Estudei,
Enfim, então eu devo algo ao Vasco, sim, sabe? E eu queria muito poder contribuir de alguma forma, por isso eu me preparo muito. Eu moro com um fisioterapeuta comigo já há 7 anos. Se tivesse que voltar, seria, como eu te falei, prioridade total seria o Vasco. Uhum. E eu não penso e tal, mas agradeço porque... Na hora porque... que isso acontecer, se isso acontecer um dia, a prioridade vai ser o Vasco. Total. Me perdoe, mas eu continuo amando o Vasco. Gosto muito do Vasco.